Vamos ler a Bíblia, a palavra do nosso Deus, no capítulo 2 da primeira carta aos Coríntios. Primeira carta de Paulo à igreja que está em Corinto. Capítulo 2. Irmãos, quando eu estive com vocês anunciando-lhes o mistério de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. No entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros, não porém a sabedoria deste mundo, nem a dos poderosos desta época, que são reduzidos a nada. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Nenhum dos poderes deste mundo conheceu essa sabedoria, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano, que nele está. Assim ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas não ensinada pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo estas coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porque a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém, pois quem conhece a mente do Senhor, para que possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado a Deus pela vida do apóstolo Paulo, pela sua história, pelo seu envolvimento com a pregação do Evangelho, a fundação de igrejas, instituindo, ó Deus, igrejas em toda a Ásia, em todas as suas viagens missionárias. E nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor, nesta noite, tem nos dado o mesmo Espírito do Senhor sobre nós. Venhas tu mesmo abençoar-nos nesta hora, encoraja-nos, toma-nos, ó Deus, nas mãos do Senhor e revela-nos aquilo que tu queres revelar a cada um de nós. É a nossa oração, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém ou não amém? Som. Está acabando a bateria. Não do pregador, mas do microfone. Me dá só retorno, que eu estou sem retorno. Troca para mim a bateria, por favor. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios e ele está preocupado em dizer à igreja que ele não foi à igreja com sabedoria humana, embora fosse ele extremamente sábio. Ele está dizendo: eu não vim a vocês com sabedoria humana, mas vim com demonstração do poder de Deus, para que vocês pudessem conhecer este poder. E aquilo que começa aqui no capítulo 2, vai terminar lá no versículo 11 do capítulo 3. Ele dizendo à igreja, porque que ninguém coloque outro fundamento além daquele fundamento que já está posto, a saber, Jesus Cristo.
Ou seja, do capítulo 2 até o 3, versículo 11, ele está caminhando na mesma direção para que nós entendamos que não há possibilidade de conhecimento, de sabedoria e de felicidade fora da pessoa de Jesus Cristo. Mas por que ele está dizendo isto? Nós sabemos da influência dos pensadores gregos, por exemplo, Platão, Sócrates, Platão e Aristóteles. Até hoje a influência que tem sobre o Ocidente o próprio Aristóteles. E Aristóteles dizia que o conhecimento, à luz também de uma influência platônica, que o conhecimento é a razão principal da felicidade do ser humano, a ponto de que o próprio Platão diga que a alma se liberta à medida que ela conhece, por isso a declaração de João, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, quanto mais você conhece, quanto mais você avança em conhecimento, dizia Platão, mais livre vai ficando a sua alma. Aristóteles corrobora com isto, e quando o apóstolo Paulo vai escrever a carta à igreja que está em Corinto, que é uma colônia da Grécia, ele vai dizer, na região de Acaia, ele vai dizer, olha só, ninguém põe a outro fundamento além do que já está posto, a saber, Jesus Cristo. Ou seja, o que Paulo está dizendo à igreja que está em Corinto, que o homem não se torna livre por causa do conhecimento. Evidentemente, quantas pessoas ainda que têm um conhecimento extraordinário, continuam escravizadas. Quantas pessoas vivem atormentadas, embora não tenham um conhecimento invejável. Paulo está dizendo, ninguém coloque outro fundamento. Ou seja, o conhecimento colocado por Platão e por Aristóteles não são suficientes para que alguém possa se sentir livre, possa ser liberto. E então ele escreve dizendo, não coloquem outro fundamento. O único fundamento para a felicidade, diz Paulo, é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E aí no capítulo 3 ele começa a fazer uma construção que é um argumento da probabilidade dentro da filosofia grega. Ele diz, você vai construir o seu edifício espiritual com tijolos que você tem. E enquanto a vida vai passando, você vai fazendo esse santuário, que nós no domingo pela manhã falamos, mas lá na carta aos Efésios, falando, nós estamos fazendo um santuário para a habitação de Deus, e Paulo vai dizer no capítulo 3, dizendo, não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo e que o Espírito de Deus habita em vós. Em contrapartida ao ensinamento da filosofia grega no seu tempo, Paulo está dizendo, você quer ser feliz? A felicidade está em Cristo Jesus. Não há outro meio, não há outro mecanismo, seja ele um mecanismo social, seja um mecanismo, seja a mecânica social, não há nenhum outro caminho, nenhuma outra possibilidade de alcançar a felicidade a não ser em Cristo Jesus. Não existe nenhum partido político que possa gerar felicidade plena. Pode gerar para um segmento, principalmente para quem é beneficiado pela ascensão do partido ao poder. Não existe nenhum partido, nenhum poder militar que possa gerar felicidade plena, porque quando chegar ao poder, ascender ao poder, evidentemente terá oposição e terá que enfrentar um determinado segmento social e vai gerar provavelmente muita dor e muito sofrimento. A reforma, por exemplo, produzida por Lutero, havia o interesse da Alemanha nas terras que pertenciam a Roma, e nessa disparidade, nessa divisão, os camponeses pagaram a conta, foram massacrados. Ou seja, a reforma gerou para o mundo inteiro algo extraordinário, mas ao mesmo tempo para os camponeses da Alemanha gerou morte, gerou para eles um massacre tremendo. Não existe nenhuma possibilidade de qualquer segmento social chegar ao poder, dirigir uma nação e gerar felicidade. Então Paulo está dizendo, a igreja que está em Corinto está dizendo, só existe um fundamento para a felicidade de todas as pessoas, e esse fundamento é Jesus Cristo. Vai dizer, pastor, mas e a igreja? Quantos realmente na igreja estão dispostos a viver o que Jesus ensinou? Vou repetir a pergunta. Quantos na igreja estão realmente dispostos a viver aquilo que Jesus
ensinou. Nós mesmos cristãos temos muita dificuldade. Quantas vezes nós recalcitramos, nós voltamos, nós recuamos, porque temos muita dificuldade de viver a vida cristã. Nós avançamos passo a passo. O sermão da quarta-feira passada, eu ainda não sou quem eu gostaria de ser, mas graças a Deus que eu também não sou quem eu era. Eu já dei alguns passos, já comecei, instaurei uma caminhada. A Arte da Guerra, um dos livros mais consultados, Sun Tzu, ele diz o seguinte: quando você instaura, dá o primeiro passo, você instaurou, você começou uma nova caminhada. É só um passo, mas é o início de uma nova caminhada. E para a gente mudar, para a gente chegar onde a gente quer, é preciso que nós possamos começar a construir o edifício que nós desejamos habitar nele. Seja edifício da família, seja o edifício empresarial, seja ele qual for. Mas Paulo está dizendo, tem uma coisa que nós não podemos deixar, não podemos esquecer. O fundamento é Jesus Cristo. Se você pretende casar, lembre-se disto. O fundamento para o casamento é Jesus Cristo. Pretende educar filhos, lembre-se disto. O fundamento para a educação é Jesus Cristo. Se você pretende empreender, começar uma atividade empresarial, seja ela na área de empreender, na área empresarial, você terá evidentemente que parar e pensar que o fundamento para a sua empresa, para o seu emprego, para o exercício da sua atividade empresarial, tem que ser Jesus Cristo. Mas por quê? É porque Ele é maior do que tudo que nós possamos ancorarmos, agarrarmos. Ele está acima de qualquer outra referência que possamos ter. Mas eu vou começar uma atividade empresarial, eu consultei os maiores economistas desse tempo. Isso é muito importante. Mas lembre-se, coloque Jesus como fundamento. Porque o fundamento sendo Jesus Cristo, as outras coisas serão construídas a partir dele. Todo edifício será levantado. Eu estudei com um americano chamado Jerry Stanley Key, e o Dr. Jerry Stanley Key, ele dizia assim: se você pretende viver uma vida de galinheiro, não faça uma fundação extraordinária. Não gaste tempo e dinheiro com uma fundação fantástica se você pretende viver. Sua vida cristã vai ser, a sua vida pessoal vai ser um galinheiro. Então dizia ele ainda, mas se você pretende construir a sua vida num edifício de 200 andares, não faça a fundação para um galinheiro, porque o seu edifício vai cair. Então o Dr. Jerry Key dizia que seja compatível a fundação com aquilo que você quer construir em cima desta fundação. O apóstolo Paulo está dizendo que a vida extraordinária deve ser construída sobre a fundação mais extraordinária que existe, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Coloque sobre ele a fundação. E ele começa no capítulo 2 dizendo: eu não fui até vocês com palavras de sabedoria, não fui até vocês com demonstração de conhecimento, com erudição. Na verdade, eu fui até vocês com demonstração do poder de Deus. Paulo falando da igreja que estava em Corinto. Eu me aproximei de vocês com demonstração do poder de Deus. Eu não sei quanta demonstração de poder de Deus há sobre a sua vida. Há pessoas que passam sobre a face da terra, vivem 20, 30, 40, 60 anos e, no entanto, não têm demonstração alguma de poder de Deus, de experiência com Deus, de experiência com Cristo. Não colocaram Jesus Cristo como a fundação de todo o seu edifício que resolveu construir ao longo da sua vida. Paulo diz no versículo 11 do capítulo 3, ninguém ponha outro fundamento além do que já está posto, a saber, Jesus Cristo. Ele está dizendo, Aristóteles está errado, o homem não vai ser feliz por causa do conhecimento. A biblioteca não é fonte de conhecimento. O homem não vai ser feliz por causa do poder bélico que ele tem, por causa da imposição do poder bélico ou do poder militar.
Está errado. O homem não vai ser feliz por causa do poder econômico que ele possui. É isso que ele está dizendo. O homem é feliz, muito feliz, se colocar Jesus Cristo como fundamento. Colocar Jesus na fundação do seu edifício espiritual. E então, ninguém ponha outro fundamento, além daquele que já está posto, a saber, Jesus Cristo. Existe um grande desafio em fazer isto. No casamento, por exemplo, você vai dizer, mas não depende só de mim. Evidentemente que não. Mas você deve colocar Cristo como seu fundamento, no relacionamento, no casamento. E se o cônjuge não quiser, mantenha a fundação, mantenha o fundamento, Jesus Cristo. E se na educação dos filhos, por exemplo, se os filhos não quiserem, depende deles. Mantenha você, Jesus Cristo, como fundamento para a educação. E se na atividade empresarial, o sócio, ou se os fornecedores ou os credores não quiserem, não há problema. Mantenha você, Cristo, como o fundamento. Isto é importantíssimo. Paulo diz, mantenham, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém edifica sobre o fundamento, ouro, prata e pedras preciosas, madeira, palha e feno, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia, e esse dia está com D maiúsculo, é o dia da provação. Todos nós temos um dia da provação, no casamento, no trabalho, na empresa, no relacionamento com os parentes, todos nós temos um dia da provação. Qual é a importância quando esse dia chegar? É manter Jesus Cristo como fundação para a construção do relacionamento, talvez de um novo relacionamento, mesmo no âmbito familiar. Pense nisto, não negocie este fundamento. Se você quer construir um edifício de 50 andares, dizia Dr. Jerry Stanley Key, faça uma fundação que corresponda, que suporte o peso do edifício de 50 andares. Em outras palavras, coloque Cristo como o fundamento ou a fundação da sua vida, e aí você pode construir algo sólido, casamento sólido, atividade empresarial sólida, tudo, sem medo de que possa desabar no dia que for provado.